Vamos orar para nós começarmos? Pai, louvado seja teu nome por mais uma tarde contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais da tua palavra, Pai, das tuas direções, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada uma de nós, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar essa tarde, abençoa essa palavra, Pai. Abençoa a minha boca, a minha vida, que eu seja um vaso nas tuas mãos. O Senhor tem liberdade, Senhor, para usar a minha vida conforme a tua vontade, não a minha. Que o Senhor abençoe, Pai, todas as mamães que estão chegando, aquelas que chegarão e aquelas que ouvirão depois, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para receber aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e que o Senhor venha ministrar no coração de cada mamãe e que o Senhor venha discernir aquilo que cada uma necessita, cada necessidade de cada mamãe. Em nome de Jesus, é o que eu venho orar, pedir, te agradecer. Amém. O que o Senhor falou comigo essa semana? Já tem falado essa semana e hoje, quando eu levantei da minha cama, o primeiro versículo que eu li foi o que eu mandei para vocês no grupo, que está em Provérbios 22:6, que fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Essa versão é NVI. Aí eu fui buscar em outra versão, que é a Almeida Revisada e Atualizada, e fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha para você ver como a gente tem que se atentar nas versões. Tem que se atentar para a gente discernir aquilo que é de Deus. Porque na primeira versão tá falando: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Às vezes os objetivos que nós temos para os nossos filhos não são os objetivos de Deus para elas. Por isso que nós temos que instruir no caminho. Nós temos que buscar aqui dessa fonte a instrução para ensiná-los os nossos filhos. Porque os nossos objetivos muitas vezes não são os objetivos e os propósitos de Deus, né? A gente, com o nosso amor, às vezes erramos, não porque queremos, mas às vezes erramos por muito amor que temos, né? Por isso Deus pede que nós venhamos ter amor de pai, um amor daqui, ó, vindo daqui. As instruções todas estão aqui. E esse versículo, ele é muito conhecido para nós, mamães. Nós sabemos ele de cor, né? Isso eu tenho certeza, que cada uma de nós conhecemos muito bem esse versículo. Mas a triste notícia é que às vezes a gente só ouve esse versículo e só lê esse versículo. Muitas vezes a gente não pratica o que está escrito nesse versículo. E Deus me fez uma pergunta e eu faço essa pergunta a vocês. O que você tem feito, praticado, quando você ouve ou quando você lê esse versículo? Isso que eu tô perguntando para vocês é algo que o Senhor me perguntou primeiro. Porque não pense vocês que eu tô aqui porque eu sei mais ou porque Deus falou para mim falar para vocês. Não, Deus falou para ministrar para nós. Deus ministrou em mim primeiro. E ele fez essa pergunta para mim. O que eu tenho feito e praticado quando eu ouço e quando eu leio esse versículo? Nós ouvimos ontem que é tempo de abrirmos a porta, de termos comunhão com o Pai e Ele revelar aquilo que precisamos para ensinar os nossos filhos. Não é a nossa vontade, e sim a vontade dEle. No processo da gente ajudar os nossos filhos a escolher o caminho certo, o caminho correto, nós devemos pedir discernimento para que nós venhamos orientar eles, cada um, no que
necessita, o que cada um necessita. Nós precisamos pedir discernimento de Deus para ensiná-los no caminho correto, porque cada um é de uma forma. Porque é natural nós educarmos todos os filhos de modo semelhante. Mas é fundamental nós ensinarmos os nossos filhos a ter temor ao Senhor. Márcio, o versículo é Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu falei essas duas versões, porque uma tá falando, né, que eu achei na NVI, segundo os objetivos que você tem para ela. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes os nossos objetivos não são os objetivos de Deus, não são os propósitos de Deus. Muitas vezes, aquilo que o Senhor tem aos nossos olhos pode ser sofredor para os nossos filhos, mas é o melhor de Deus para ele. Você pode ter certeza que no final vai ser muito melhor do que aquilo que nós desejamos para os nossos filhos. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana é que não adianta a gente impor os nossos filhos a lerem a Bíblia, a fazer seus devocionais. Isso não pode ser um fardo para eles. Eles têm que buscar Deus por amor a Deus. Não porque nós queremos que eles façam isso. Eles amarão a Deus vendo nós amarmos a Deus. Isso eu já falei em bastante devocionais para vocês. E você tem amado a Deus? Porque Deus me fez essa pergunta também. Porque amor a Deus é aquilo que a pastora falou ontem. É nós nos submetermos à vontade dele, doa a que doer. Não importa a circunstância, eu me submeto a fazer a vontade dele. Não importa o que eu vou ter que passar, o que eu vou ter que ver os meus filhos passarem. Isso é amor a Deus. É tempo de vivermos a realidade, não mais de fachada. É tempo de nós se santificarmos, porque o noivo virá buscar a noiva pura. É tempo de nós nos limparmos, porque o noivo está vindo buscar a sua noiva. E esse versículo ele também aponta para que nós, pais, venhamos discernir os talentos de cada um. Nós precisamos se atentar ao potencial que cada filho nosso tem. A linguagem. Chega o ponto de nós também sabermos sobre a linguagem dos nossos filhos. Eles precisam ser percebidos e estimulados. Os nossos filhos precisam ser percebidos. Os nossos filhos precisam ser estimulados. Por quê? Esse é o ensinar no caminho. Quando nós percebemos algo nos nossos filhos que eles precisam ser estimulados, nós estamos ensinando eles no caminho. Por exemplo, para quem me conhece mais, tem visto que eu me habituei a andar de bicicleta. Isso, eu criei esse hábito e estou gostando muito, porque tem feito muito bem para mim e para minha família, porque nós vamos todos em família. Tem amigos também que têm ido junto, colegas. E tem feito muito bem. E antes da pandemia, o Marcos, o meu filho caçula, ele sempre gostou muito de jogar bola, de esporte. Então, ele sempre fez muito esporte, jogou bola, correu. Então, ele sempre foi magrinho. Mas nessa pandemia, como aqui tá tudo fechado no condomínio, não pode ir no campo de futebol, no quintal tá cheio de construção, se a bola cair na construção, perde a bola. Então, ele
parou de fazer qualquer esporte. E em casa, comendo, imagina como que ficou, mais fortinho. E no primeiro dia que nós fomos andar de bike, ele teve que descer da bicicleta, ele teve que empurrar a bicicleta. Foi um estresse, porque na descida, e como ele não conseguia, sabe? E o Jô tentando impulsioná-lo, tentando estimulá-lo, mas da forma errada. E gerou um estresse nele, que até chorar, ele chorou, porque eu creio que dentro dele ele estava achando, eu não consigo. E eu creio que muitas palavras que eu tenho ministrado para vocês, Deus tem me dado no tempo em família, na mesa, com eles. E glória a Deus por isso, porque eu tenho me aprofundado e é aquilo que a pastora falou. Quanto mais a gente tem comunhão com Deus, mais Ele revela coisas dele para nós. Segredos dele para nós. E foi um estresse. E aí no segundo dia, que eu também quero falar um pouquinho hoje sobre a palavrinha crítica construtiva. E no segundo dia nós fomos, e ele foi bem melhor. Ele não precisou descer da bicicleta nenhuma vez, e nós fizemos o mesmo caminho. E ele falava assim pra mim, mamãe, você viu? Eu tô mais forte hoje, né? Falei, tá sim, filho. Você tá mais forte, você tá vendo como que é não desistir? Você entender que você é capaz. E aí o pai dele já começava assim, mas tem que não sei o quê, não sei o quê. E aí eu cheguei pro pai dele e falei, nossa, você é muito crítico, não é assim que a gente deve mostrar para ele os pontos positivos, não frisar os negativos. E homem, às vezes, tem esses detalhes que ele fala, não, mas ele precisa saber. Eu falei, é lógico que a gente tem que ensinar para ele. Eu sou eu ajo dessa forma. Eu tento frisar mais as qualidades do que os defeitos. E eu frisando as qualidades, eu tenho sentido isso. Tenho certeza que eles vê as falhas deles. Eu frisando as qualidades, eles conseguem ver aonde é a falha deles. E aí eu ministrei na vida do Jô, falei, Jô, não é assim que faz, você é muito crítico, dessa forma cada palavra mata a gente não tem nem vontade, a gente fica desanimada. E aí o Jô entendeu, sabe, e até Deus ministrou para mim aquela palavra que eu ministrei para vocês nesse dia, porque daí ele começou a deixar mais o Marcos andar de bicicleta, até porque o meu filho mais velho estava junto, então ele ficou até mais tranquilo de deixar o João com ele. E o João foi com ele, eu vi que ele ficou preocupado, foi onde o Senhor ministrou no meu coração. Como que a gente fica quando os nossos filhos saem, a gente perde eles de vista. Às vezes a gente se desespera, e cadê a confiança em Deus? Então, eu creio que nesse momento, a gente tem que ser aquela esposa sábia, né? Que edifica o lar, ministra na vida do esposo e na vida do nosso filho, ensinando, estimulando. E ali eu chegava do lado dele e eu falava para ele, filho, olha que bênção que você tá, olha como que você tá pedalando mais forte, não precisou descer nenhuma vez. E ele foi feliz, sabe? Ele teve acho que porque na primeira vez, eu creio que foi um passeio para ele, exaustivo, cansativo. Por isso, eu fui até buscar o significado da palavra crítico. O significado é arte, capacidade e habilidade de julgar, de criticar. É um juízo crítico. Então, por isso, no meu ponto de vista, eu creio que não existe uma crítica construtiva. Porque crítica você está julgando. Perdão, gente. A gente está julgando aquela pessoa. E a gente pode até derrubar, paralisar uma pessoa com uma crítica construtiva. Ao invés da gente fazer uma crítica construtiva, nós podemos pôr os pontos positivos. Tá vendo, filho? Como você consegue? Tá vendo? A gente tem que mudar nossa mente. Aquilo que a gente acha que a gente não consegue, a gente tem que falar, eu consigo e você consegue. Devagar,
Mas a gente consegue. Você viu? A primeira vez você precisou descer, mas a segunda você já não precisou descer. É o esforço. E ali ele entendeu. Então a gente tem que ter sabedoria e discernimento de Deus para ensiná-los, estimulá-los no caminho. Muitas vezes nós pais, nós queremos fazer as escolhas para eles. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque ao longo prazo, as escolhas que nós fazemos para eles pode causar danos neles mesmos. Quando nós ensinamos os nossos filhos a tomar decisões, nós não precisamos assistir a todos os passos que eles darão. Basta nós sabermos que os nossos filhos permaneceram no caminho certo. Que através da sua escolha, da escolha deles mesmos, eles escolheram o caminho certo. Temos que treinar os nossos filhos a escolherem o caminho certo. Esse é o propósito nosso como mães. Treinar os nossos filhos a escolherem o caminho certo. Agora vai chegar onde Deus ministrou no meu coração. Todo mundo, eu creio que vocês conhecem a história de Daniel, né? Quem não conhece, vamos meditar de lição de casa, Daniel 1, 2, 3, 4, capítulo 1, 2, 3, 4, que fala sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Sobre o caráter de Daniel, sobre as atitudes de Daniel, sobre a fé de Daniel, sobre como Daniel foi corajoso. E eu vou resumir, para quem ainda não conhece, quem não sabe profundo a história de Daniel, vou dar uma leve resumida. Daniel, ele foi um jovem que ele foi levado do seu lar em Judá para o exílio. O futuro dele era incerto, mas ele possuía características pessoais que o qualificavam. Essa história, vocês vão ver que tem os 4 amigos, os 4 jovens, mas o que Deus ministrou no meu coração é Daniel, tá? Por isso que eu vou falar mais de Daniel. O futuro dele era incerto, mas ele possuía características pessoais que o qualificavam para o trabalho no palácio, na presença do rei. Ele tirava proveito da oportunidade sem deixar que esta tirasse proveito dele. Olha quanto que ele era inteligente. Daniel, ele era um jovem digno, e o primeiro sinal é quando ele se recusa discretamente a desistir das suas convicções. Daniel, ele tinha aplicado a vontade de Deus à sua vida e era contrário a mudar os bons hábitos que ele tinha formado. Tanto o alimento físico quanto o espiritual era uma parte importante do seu relacionamento com Deus. Tanto o alimento físico quanto o espiritual era uma parte muito importante do seu relacionamento com Deus. Ele alimentava-se cuidadosamente e vivia em oração. Um jovem. Ele era um jovem. Um dos benefícios de estar em treinamento para o serviço real era comer da mesa do próprio rei. Ele estava sendo treinado. Daniel, ele escolheu com discernimento um cardápio mais simples e provou ter sido uma escolha muito mais saudável. Daniel, ele controlava sua ingestão de alimentos. Daniel, ele se entregava à oração. Isso era um hábito, se comunicar com Deus. Ele colocou em prática as suas convicções, mesmo
quando isso significou ser lançado numa cova de leões, famintos. Sua vida provou que tinha feito a escolha certa. E era um jovem. Olha quantas características, quantas qualidades Daniel tinha, sendo um jovem. E agora eu faço uma pergunta que Deus fez para mim. Hoje eu deixo vocês com várias perguntas de Deus para nós. Será que estamos ensinando nossos filhos a ter firmeza na sua fé? Que não importa o que acontecer, eles farão o que Deus disser? Vou repetir. Será que estamos ensinando nossos filhos a ter firmeza na sua fé em Deus? Que não importa o que acontecer, eles farão o que Deus disser? É forte, né? Você tem se mantido firme na fé? Quando as tempestades, as circunstâncias vêm, como seu filho tem visto a sua fé? Como ele vê a sua firmeza em Deus quando as circunstâncias e as tempestades aparecem? Ele tem te visto corajosa? Ou ele tem te visto entrando numa caverna? Ou ele tem te visto buscando força em homens, em pessoas? Porque muitas vezes a nossa fé está tão fraca que nós achamos que a fé do irmão é mais forte. Então eu vou pedir oração pro irmão. É melhor eu pedir oração pro meu irmão ou pra minha irmã do que eu entrar no meu quarto, ter uma comunhão com meu pai, que é meu pai. Porque Deus falou ontem para nós que nós não somos órfãos. E Ele revelar os segredos dele para nós. Que fé é essa que muitas vezes vamos buscar em pessoas? E nem orar a gente consegue orar. E tudo isso os nossos filhos estão vendo. Porque a convicção, a nossa firmeza na fé em Deus, nos mantém um passo à frente da tentação. E nos dá sabedoria e estabilidade diante das mudanças. Diante das mudanças que acontecerão. Em julho foi um tempo de nós sermos transformadas. Você ainda que não abriu a porta, que em nome de Jesus ontem tenha sido o dia que você que não tinha aberto a porta, mas que abriu a porta para ter comunhão com Deus. Venha entender que a nossa fé tem que estar em Deus. E aí eu trago uma reflexão para vocês, que me fez refletir muito. Vocês já ouviram falar dos pais de Daniel na Bíblia? Se alguém ouviu falar, depois eu peço para entrar no meu particular e me falar, porque eu procurei e eu não achei. A única coisa que eu achei procurando é que ele era um jovem judeu, que ele tinha sido instruído na palavra de Deus e nos seus caminhos. Ele tinha aprendido a exercitar a sua fé durante um tempo em que as coisas eram mais fáceis. Preste atenção nessa palavrinha. A fé dele foi exercitada num tempo muito melhor do que o que ele viveu depois. Aí eu te pergunto agora,
como tem muitos pais nessa geração ensinando seus filhos a serem, como que eu vou dizer? Como que eu vou explicar para vocês conseguirem entender? Nós estamos numa geração em que os pais preferem fazer para os filhos do que ver os seus filhos, coitadinho, vai sofrer, vai passar por isso, não, então vai lá e faz para o filho. O que eu quero que vocês entendem nessa passagem que Deus ministrou no meu coração é que Daniel foi forjado num tempo fácil, num tempo que não tinha guerra, não tinha luta, eu creio assim, não tinha tempestade, mas os pais, e eu creio que foi os pais que forjou ele. Lá na Bíblia não fala dos seus pais, mas eu creio que se ele tivesse sido ensinado por outra pessoa, a Bíblia ia dizer. Então, se a Bíblia não disse, é porque ele foi ensinado pelos seus pais, como é a ordem de Deus. Senão estava escrito como, esse é meu ponto de vista, Samuel, na Bíblia fala que ele foi ensinado por Eli. Seus pais entregou ele e Eli o ensinou. Mas Daniel não tem nada falando. Então eu imagino os pais de Daniel, num tempo fácil, mas tendo aquela firmeza, porque eles sabiam do propósito de Deus na vida de Daniel, que é o que muitas vezes nós esquecemos. Qual é o propósito de Deus na vida do seu filho? O que Deus falou que ele será. Nós não podemos olhar para os nossos filhos agora. Nós temos que olhar aquilo que eles vão ser. E eles só vão ser se nós forjarmos eles agora. Porque isso que a pastora falou é exatamente verdade. Por que na Bíblia está escrito ensine a criança? Porque é desde pequeno. Tem pais que estão achando que vai poder ensinar seus filhos depois que eles entenderem. Eles já entendem dentro da sua barriga, eles já entendem. Eles são, inteligentes e cada vez mais inteligentes. E eu creio que os pais de hoje, pode-se dizer que os filhos estão mais inteligentes até que os pais, porque os filhos estão passando a perna nos pais. Os pais estão obedecendo os filhos. É uma vergonha. Que Deus tenha misericórdia desses pais. Que eles acordem a tempo. Que eles abrem a porta para ter comunhão com Deus, para receber a revelação de Deus para conosco, para que a gente venha ensinar eles as estratégias, as direções vindas de Deus. Não a nossa vontade não é boa, nós não somos bons. Nós somos maus, se tirar o Espírito Santo de nós somos, como está escrito na palavra, é cocô. E ele foi forjado num tempo fácil, mas quando chegou a hora da sua fé ser testada, Daniel ficou firme, crendo que Deus estava com ele. Olha que coisa linda. Não importava o que acontecesse com ele creu que Deus estava com ele. Nós estamos num tempo que muitos pais estão distraídos com tantas coisas que estão esquecendo que Deus está conosco. E os nossos filhos estão vendo isso. Nós aprendemos também que quando somos controladas pela vontade do Pai, quando temos uma vida de obediência, jejum e oração, Deus nos dá a revelação, o conhecimento e a estratégia para aquilo que nós estamos passando. Daniel, eles aprenderam, ele e os amigos deles aprenderam o máximo possível aquela nova cultura. E eles faziam um trabalho com qualidade superior.
Mesmo assim, eles mantinham a sua submissão a Deus e recebiam de Deus habilidade e sabedoria. Então não importa a cultura que vamos ter que aprender, desde que nós não venhamos violar os mandamentos e as leis de Deus. Porque às vezes aquilo que nós estamos aprendendo vai nos ajudar ao cumprimento do propósito de Deus. Nós, mães que queremos agradar a Deus, porque eu creio que todas nós queremos agradar a Deus, eu creio que vocês também, se estão aqui comigo ouvindo, porque vocês querem aprender a vontade de Deus como eu quero agradar a Deus. Nós somos livres para exercer a nossa liderança de mãe, mas nós precisamos saber que, em primeiro lugar, precisamos ser fiéis e submissas a Deus. Nós temos a liberdade de exercer o nosso papel de mãe, mas nós precisamos saber que, em primeiro lugar, nós precisamos ser fiéis e submissas a Deus, à vontade dele, à direção dele. Não importa o que nós vamos ter que passar, porque muitas vezes a direção que nós temos que dar para os nossos filhos vão sofrer. E nós, como mães, vendo os nossos filhos sofrer, nós também sofremos juntas. Mas se é a vontade do Pai, nós temos que obedecer. Você imagina aqueles pais de Daniel, sabiam do propósito, sabiam o tão corajoso que eles teriam que forjar o seu filho. Será que o seu filho tem visto uma mãe corajosa ou uma mãe medrosa? O que será que se passa na mente dos nossos filhos quando nos vê em várias circunstâncias e situações que nós passamos? Nós não vemos falar dos pais de Daniel, mas eu creio que essa educação veio dos pais de Daniel. Cuidado. Eu não sei se eu falei o tema de hoje. O tema de hoje, gente, é: qual legado você tem deixado para o seu filho? Então eu te falo, cuidado com o legado que você tem deixado para o seu filho. Legado é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Numa outra versão tá, é uma missão confiada a alguém por uma pessoa que está a ponto de morrer. Olha só, nós ensinamos no caminho e é a nossa geração que vai viver o avivamento, mas depende do nosso ensinamento no caminho. Depende da forma que estamos ensinando eles. Você ensina seu filho que, se for necessário, é melhor ele morrer do que negar o seu Deus? Forte, né? Você ensina seu filho que, se for necessário, é melhor ele morrer do que negar o seu Deus. Daniel foi ensinado em tempos mais fáceis. E olha como ele agiu em tempos difíceis. Você acha que seus pais ensinou eles nos tempos fáceis, dando tudo? Fazendo tudo para eles? Tenho certeza que não. Porque nós temos filhos. E nós sabemos que quando nós fazemos demais para eles, até ingratos eles são. Cuidado, porque o nosso amor, ele erra. E a lição de Deus para nós é: as firmezas, as nossas convicções silenciosas frequentemente ganham respeito ao longo prazo
Então se mantenha firme com as suas convicções, com aquilo que Deus tem te direcionado como mãe. Se mantenha firme, porque ao longo prazo o respeito e a honra vêm. Não espere honra de homens. Nós pais às vezes queremos que as pessoas vejam que nossos filhos é bom por conta de nós. Não queira isso. Não espere isso. Misericórdia das nossas vidas de desejar isso. Se nós criarmos nossos filhos com uma vontade de Deus, com certeza nós seremos honrados por Ele. Porque isso é bíblico. Quando nossos filhos são criados no caminho, você pode ter certeza que ele vai amar a Deus acima de todas as coisas. E ele vai saber honrar o pai e a mãe. Mas não queira a honra. Não deseje você a honra. Não espere chegar a uma situação difícil para você aprender e ensinar seus filhos sobre a oração. E a terceira lição que Deus deixa para nós. Deus pode usar as pessoas onde quer que elas estejam. Onde quer que elas estejam. Então Deus me deu uma frase hoje. E eu deixo essa frase para vocês. Criem seus filhos para Deus e não para vocês. Não desejem a honra para vocês, mas desejem que seus filhos recebam a honra de Deus. Criem seus filhos para Deus e não para vocês. Não desejem a honra para vocês, mas desejem que seus filhos recebam a honra de Deus. Não tem coisa melhor quando a gente vê os nossos filhos sendo honrados por Deus. Eu não sei vocês, mas quando nossos filhos são honrados por Deus, nós se sentimos honrados. E ninguém precisa vir falar. Apenas eles sendo honrados, nós nos sentimos honrados. Davi, quando ele vence Golias, o rei Saul faz uma pergunta: quem é o pai desse menino? Então nós não precisamos da honra de homens. Nós não venhamos desejar que as pessoas venham falar para nós, mas que nós venhamos desejar que os nossos filhos recebam a honra de Deus. E assim você pode ter certeza que você está sendo honrada. Amém, meninas? Eu creio que essa palavra é forte, então eu peço para vocês de lição de casa, meditem em Daniel. Daniel é um livro muito pequenininho também. Os 4 primeiros capítulos falam muito sobre o que eu ministrei hoje para vocês, o que Deus ministrou no meu coração. Toma cuidado, a forma que você tem ensinado o seu filho no caminho, a forma que você tem estimulado o seu filho, porque muitas vezes estimulamos da forma errada. Frisa mais as qualidades do que os defeitos dos seus filhos, porque eu tenho certeza que se você for pôr numa lista, tem muita mais qualidade que os nossos filhos têm do que defeitos. E tire crítica construtiva da sua vida. Crítica é julgar. Criticar, você está julgando alguém. Não tem como você julgar e construir ao mesmo tempo. Porque quando você julga, você derruba aquilo que já estava construído, mesmo errado. Agora, quando você mostra as qualidades daquilo que foi construído, eles vê aquilo que foi errado na construção.
quando você observa mais do que fala, eu creio que eles conseguem refletir naquilo que eles estão errando. Então a palavra que eu deixo para vocês hoje, meninas, é: qual legado você tem deixado para o seu filho? Reflitam nisso. Andem com seus filhos. Hoje de manhã eu fui ler a história de Daniel para os meninos, para o Pepe e para o Marcos, porque o Senhor ministrou no meu coração essa semana sobre não impor para eles, né? Mas não que eu larguei mão, eu não impus, mas eu cheguei, sentei com eles e falei para eles. Eu falei: filhos, a partir de hoje a mamãe não vai impor mais para vocês, porque não tem que ser uma obrigação vocês buscar Deus, vocês têm que buscar por amor a Deus. É um tempo de nós sermos realistas, e eu falei a realidade para eles. Eu falei: a salvação é individual, e vocês já têm idade para saberem que se vocês não buscarem a Deus, não tem como a mamãe pegar na mãozinha de vocês quando Jesus voltar, se vocês não estiverem preparados. Você acha que dentro de mim eu não sofro? Isso está sendo uma luta diária para mim, não falar para eles: e aí, já fez devocional? O que Deus falou? Mas eu creio, meninas, que quando a gente busca a nossa comunhão com Deus, as revelações vêm e Deus vai dando a estratégia, como Deus falou comigo, que era para mim mostrar a realidade para eles e falar que eu não ia impor mais, que isso tinha que vir deles. E isso foi, hoje é terça, foi domingo que eu falei para eles. E ontem de manhã o Marcos levantou e foi lá e falou para mim o que ele tinha lido e falou: ó, mamãe, você não precisou me falar, e eu levantei, a primeira coisa que eu fiz, mamãe, não foi nem pegar o iPod, foi ler a palavra. Falei: amém, filha, a mamãe tá feliz, mas Deus tá muito mais. E você pode ter certeza que a sua comunhão com Deus vai estar melhor. Porque é você e Deus. É você e Deus. Porque às vezes eles ficam que nem hoje, por exemplo, eu li a história de Daniel para eles. E o ensinar num caminho é você... Muitas vezes eles não sabem, gente. A gente tem que falar. E eu li a história de Daniel para eles e expliquei para ele como Daniel era corajoso, que a gente tem que explicar da forma deles. E falei exemplos de que eles vivem, que muitas vezes eles podem ser... as pessoas riem deles porque eles são diferentes. E eu falei: vocês são diferentes. Vocês não são iguais as pessoas do mundo. Vocês têm que entender que quando as pessoas te acharem diferente, você tem que saber que você é diferente. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. Você foi escolhido por Deus antes do ventre da mamãe para cumprir um propósito de Deus. E falei para eles o tanto que é valoroso eles dizerem não para o mundo. E tá, passou, aí daqui a pouco o Marcos falou... achou que isso já era a busca dele com Deus. E eu falei para ele: não, filha, a busca sua com Deus é você e Deus. Não é, eu li uma historinha para vocês e eu vou fazer isso sempre. Mas, filha, a sua comunhão com Deus é você e Deus. Não tem como a mamãe buscar Deus para você. Aí ele falou: ah, é? Eu falei: é. Todo dia você tem que ter o seu tempo com Deus. Então, muitas vezes, nós temos que ensiná-lo no caminho, é a gente andar com eles. Eu andar com ele, mas eu também ensiná-lo como fazer. Então, meninas, é isso. Deixo a frase para vocês, né? Criem seus filhos para Deus e não para vocês. Não desejem a honra para vocês, mas desejem que seus filhos recebam a honra de Deus. E tomem cuidado. Reflitam qual é o legado que vocês têm deixado para os seus filhos. Amém? Olha, meninas, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma tarde abençoada, que essa palavra tenha sido edificada na vida de cada uma de vocês, que Deus continue revelando coisas do alto para cada uma de vocês e que vocês venham desejar
abrir a porta para ter comunhão com Deus. Você que ainda não abriu a porta, que Deus ainda está ali batendo e você ainda não abriu, abra e tenha comunhão com Ele. E segredos de Deus serão revelados para você, somente para você. Em nome de Jesus. Ó, Deus abençoe, eu amo vocês e compartilhe para abençoar muito mais mamães. Tá bom, meninas? Beijo. Tchau, tchau.